Olá, vamos continuar a abordar a distribuição, no âmbito do módulo 2. No entanto, nesta unidade, iremos focar os principais parâmetros farmacocinéticos e toxicocinéticos. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever as principais características do nível plasmático, do volume de distribuição, do tempo de semivida e da clearance total, enquanto parâmetro farmacocinético e toxicocinético. Comecemos pelo nível plasmático. O nível plasmático reflete melhor que a dose o tipo de exposição, a absorção, a metabolização e a concentração do tóxico no local ativo. Na realidade, aquilo que nós pretendemos ao determinar o nível plasmático é a concentração do xenobiótico no plasma que pode aceder ao órgão ativo para exercer o seu efeito. É um parâmetro que pode ser comparado entre os diferentes xenobióticos e, de alguma forma, poderemos refletir também aqueles que serão os níveis mínimos para que ocorra um efeito terapêutico e também os níveis a partir dos quais se pode observar um efeito tóxico. Temos nesta tabela exemplos vários de xenobióticos para os quais nós podemos observar quer a concentração máxima admissível a nível plasmático para que não ocorra um efeito tóxico e também a concentração mínima necessária para que estes fármacos possam exercer um efeito terapêutico. Assim, a concentração plasmática permite-nos determinar intervalos nos quais as concentrações são aceitáveis para termos um efeito terapêutico, evitando efeitos tóxicos. Um outro parâmetro importante é o volume de distribuição. O volume de distribuição vai relacionar a quantidade do xenobiótico no organismo com a sua concentração plasmática. Temos uma fórmula na qual o volume de distribuição pode ser calculada e, nessa fórmula, entra o peso. Neste caso, podemos pensar de um homem. Geralmente, a referência é de 70 gramas ou 70 kg. E também temos uma relação de uma razão entre a dose que foi administrada e a concentração plasmática que foi determinada. Este volume de distribuição, que está em litros por quilograma, vai nos dar uma relação do quanto xenobiótico foi distribuído no organismo. Assim, se tivermos um volume muito pequeno, nomeadamente abaixo dos 0,05 litros por quilograma, podemos dizer que o nosso composto praticamente só ficou presente no plasma, ou seja, não ocorreu praticamente nenhuma distribuição no organismo. Para volumes de distribuição superiores, poderemos verificar que o xenobiótico se distribuiu pelo fluido extracelular, ou então mesmo pela água corporal total. Se o volume for de 1 litro por quilograma, poderemos falar que todo o organismo teve a distribuição do xenobiótico, e se fosse superior mesmo a isso, poderemos dizer que temos um xenobiótico a acumular-se no organismo, ou seja, está a ocorrer uma bioacumulação no organismo que impede mesmo que o xenobiótico seja eliminado após a sua exposição. Na realidade, este é um parâmetro também muito importante para os casos de intoxicação aguda, pois permite verificar até que ponto tratamentos de hemodiálise permitem retirar o xenobiótico do nosso organismo. Se o xenobiótico só estiver presente no plasma, a hemodiálise faz todo sentido, pois será uma forma de o remover rapidamente do organismo. Se ele estiver distribuído em todo o tecido, ou mesmo sequestrado no tecido, será difícil conseguirmos, pela hemodiálise, remover do organismo o xenobiótico, pois ele não está presente no plasma, mas sim nos tecidos. Um outro parâmetro bastante importante é o tempo de semivida plasmático, ou seja, o tempo necessário para que a concentração seja reduzida em 50%. Este é um parâmetro que ocorre e é determinado para todos os xenobióticos e para todos os fármacos especificamente, e poderemos verificar com este parâmetro
rapidamente o tempo que é necessário para que o composto se vá sendo eliminado do nosso organismo e comparar entre os diferentes xenobióticos essa velocidade de eliminação. O tempo é determinado por uma fórmula que entra com uma constante de eliminação, que reflete todas as formas de eliminação do xenobiótico e, de algum modo, é um parâmetro que nos permite avaliar a permanência do xenobiótico no organismo e a possibilidade de termos um efeito tóxico ao final de algumas horas ou só apenas ao final de alguns minutos. Um último parâmetro para o qual valerá a pena abordar também as suas características é a clearance, que permite caracterizar o ritmo de eliminação de um composto do organismo em função da sua concentração plasmática. Portanto, ao passo que o tempo semivida nos dá uma relação da eliminação para todo o organismo, no caso da clearance, nós temos uma relação direta entre a eliminação e a concentração plasmática, que é nos dada por esta fórmula, onde temos a dose a dividir pela área sobre a curva no plasma. Um dos parâmetros que é muitas vezes utilizado na clearance para a avaliação da nossa capacidade funcional do rim é a clearance. A clearance tem uma eliminação mais ou menos padronizada no organismo, com relações que estão presentes aqui neste gráfico, onde verificamos que vai desde 97 a 137 mg ou mililitros por minuto no caso dos homens e de 88 a 128 no caso das mulheres, e sabemos que se estes valores forem inferiores aos aqui presentes, teremos então na presença de uma situação muito provavelmente de lesão renal, na medida que não estamos a conseguir ter uma clearance da creatinina plasmática à velocidade que pretendida. Se tivermos uma situação muito elevada, temos normalmente estados fisiológicos alterados, como poderá ocorrer em situações de gravidez, mas também em situações de intoxicação, por exemplo, pelo monóxido de carbono. Obrigado pela vossa atenção.